Salve, salve galera, buenas! Rodrigo Siriaco na área para mais um Casa Poeticast, seu programa de quebrada, onde a palavra faz morada. Estamos circulando pelas escolas públicas do município da cidade de São Paulo, levando gravações para dentro das salas de leitura, arte, cultura, literatura, poesia e, claro, muitos artistas da palavra. Mas agora, roda a vinheta para a gente conhecer a convidada especial desse programa. Bora lá! Agora sim, estamos de volta, em definitivo, este projeto que faz parte da 8ª edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da cidade de São Paulo. Estamos aqui no Parque Boturuçu, fazendo a gravação na MF Otávio Mangabeira. Desde já, eu quero agradecer e pedir licença para estar aqui no espaço de vocês e pedir salva de palmas aí para geral, para a gente começar com uma energia boa nessa atividade. E sem mais delongas, convidar aqui ela que é poeta, cientista social, futura e antropóloga, e eu quero que vocês aplaudam Mídria! Primeiro, quero agradecer muito por você ter aceitado estar aqui com a gente, e eu quero passar o microfone para você fazer as primeiras considerações, as primeiras palavras aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está aqui com a gente na gravação Sim. e a quem vai ver depois. Eu sou Mídria, vou fazer uma coisa que eu sempre faço em qualquer espaço que eu chego, que é me autodescrever como uma coisa que a gente pode fazer para Sim. acessibilizar, né, a nossa existência, as partilhas no mundo. Muito bom, muito importante. Então, eu sou uma pessoa negra, de pele clara, tenho cabelos curtos, cacheados, uso óculos, tô usando também uma camisa bem colorida, com vários desenhos de mulheres deitadas no sol, com várias outras formas, uma saia amarela e talvez não dê pra ver na gravação, mas também tô usando um all-star azul. Tô super feliz de estar aqui, acho que é muito bacana a gente ter esses espaços de diálogo entre pessoas da poesia, dentro das escolas, acho que é super importante a gente estar aqui juntos hoje. Bacana. Vou aproveitar que a Mídria também fez a audiodescrição dela, vou fazer a minha. Eu sou um homem branco, cabelos curtos, estou vestindo uma camiseta azul escura, estou de calça jeans, um pouco nervoso, e eu acho que é isso. Mídria, queria que você, olhando um pouco da sua história, conheci você a partir principalmente no movimento de slams, né, acompanhando aí esse rolê desde 2018. Eu vi também que você começou muitas coisas bem cedo, né, dentro desse processo de contato com a palavra, de movimentação a partir da palavra. Eu queria que você contasse um pouco mais de como foi todo esse processo pra gente. Sim. Tudo começou na escola, então foi esse o primeiro espaço em que eu tive uma relação mais profunda com a literatura. Eu lembro de, na primeira série, assim, a professora ensinar o que que era poesia, e daí, a partir desse chamado da professora da gente escrever alguns poemas em sala e depois outros em casa, isso fez com que eu despertasse para essa linguagem como uma maneira de me expressar, né? Uma maneira de me colocar no mundo, de trazer aquilo que eu estava sentindo e pensando. Na época, o que eu mais falei foi sobre ter um crush num menininho da minha sala, e aí eu ficava falando, No nossa, primeiro será? ano. No primeiro ano, na primeira série. Aquele Então, amorzinho platônico, né? exato. Era tipo, ai, será que um dia vamos sonhar e iremos nos encontrar para então o amor brotar? Era uma coisa bem assim. E depois, quando eu já estava no ensino fundamental 2, né, ali pela quinta, sexta série, tinha um projeto muito legal na minha escola que se chamava Círculos de Leitura. Então, a gente ia no contraturno da escola
para ler grandes clássicos da literatura. Então, a gente lia O Maravilhoso Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, a gente lia Shakespeare. Se a gente entendia, era outra Sim. história, mas a gente lia e ficava comentando ali os livros e filosofando como jovens, né, como E mais voltada aos adolescentes. clássicos. Mais voltado aos clássicos, não tinha uma Carolina Maria de Jesus ainda, era muito mais uma coisa bem branca, europeia, estadunidense, masculina no geral, Uhum. então não tinha muito uma referência parecida com a gente, assim. Mas foi super importante para que eu tivesse esse expandir, né, da Sim. minha relação com a literatura, com os livros, para que eu gostasse muito de ler. E depois de um tempo, já aí na adolescência, eu comecei a participar de um sarau no meu bairro, que era organizado, inclusive, por uma ex-professora minha, uma professora de artes da escola. Então, eu não sei quem conhece, né, já ouviu falar da região ali do Recanto Verde Sol, que fica depois do Jardim das Laranjeiras, quase em Cidade Tiradentes, do outro lado você chega em Mauá. Então, é bem no extremo Extremo leste, leste. né? E foi nesse lugar que eu cresci, assim, né, ali no distrito do Jardim Guatemi. E lá não tem muitos equipamentos de cultura, né? Então, recentemente foram surgindo as casas de cultura, começaram a ter uma relação mais forte, mais próxima com a comunidade, mas não tem fábrica de cultura, oficina cultural, né? Enfim, todos esses espaços que poderiam existir como formas de oportunizar a cultura para moradores do bairro. E aí o Sarau do Vale surge nessa perspectiva. Então, é organizado por 3 pessoas, a Flora, o Danilo e o Raul. O Danilo é um amigo nosso que infelizmente faleceu no ano passado, então é muito recente, assim, essa perda, ele faz muita falta. E os 3 decidiram, como artistas que já eram, como mobilizadores do bairro, criar o Sarau. E foi nesse espaço, ali na adolescência, com 15, 16 anos, que eu comecei a escrever os meus poemas sobre mim, realmente, né? Porque no projeto da escola eu escrevia, mas eu escrevia muito sobre coisas contemplativas. Então, a brisa do mar, as flores. E é muito legal escrever sobre essas coisas Sim. também. Mas tinham outras coisas que eu tava vivendo, por exemplo, como a transição capilar. Que foi um processo de deixar de alisar o cabelo, que eu alisei dos 10 aos 15 anos. E aí, quando eu paro de alisar o cabelo, o racismo chega assim que nem um monstro na vida e começa a me assombrar de todos os lados, em casa, na escola, na rua. E eu vi que você comenta que eu acho que essas que a gente pode chamar de provocações ou de trazer para você fazer essas observações, elas vêm a partir do sarau também, uma parte? Sim. Você acha que isso, por exemplo, você falou da questão da transição capilar, Uhum. da mudança da sua escrita, vem a partir do sarau? Sim, vem muito a partir daí e com a educação também. As duas coisas andam muito juntas, Tá. assim. Na escola eu tinha professoras muito legais, assim, que eram muito apoiadoras e muito motivadoras, né? Tipo, vamos, bora, vamos fazer. Professores também, né? Professoras e professores. E eu estudava num lugar muito bacana, que era um centro de profissionalização de adolescentes. E a base da pedagogia nesse espaço era Paulo Freire. Então, a gente tinha acesso a uma aula, por exemplo, que era de formação humana. E aí, nessa aula, a gente refletia sobre o nosso lugar no mundo, sobre a nossa identificação étnico-racial, sobre gênero, sobre classe, sobre todas as coisas que recortam, né, o nosso corpo e o nosso Sim, cotidiano, assim. Então, esses 2 lugares, assim, foram muito importantes para mim. entendi. Eu acabei perguntando, mas queria que você falasse um pouco mais sobre essa parte que você estava falando do processo de transição capilar. Que eu sei Uhum. que na pesquisa que eu estava fazendo sobre você, foi um período, eu acho que um dos períodos também de virada, né? A gente tem algumas marcações na vida, eu Uhum. acho que foi um período que foi bem marcante também. Conta um pouco mais como foi pra gente, por favor. Sim. Eu cresci numa família interracial, então meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca. Eu não fui criada pela minha mãe biológica, fui criada pela segunda esposa do meu pai, que é uma mulher branca também. Então meu Tá. pai é um homem negro que teve 4 esposas, que eu saiba, ao longo da vida, todas mulheres brancas. Isso não é à toa na história do Brasil, quando a gente pensa sobre a ideia de se branquear, né, de atingir um ideal de Sim, qual deveria ser a identificação étnico-racial da sua família, de ascensão social, tudo que está relacionado a isso. E nesse contexto de família interracial, quando eu tinha ali uns 5 anos, meu pai se divorciou da minha segunda mãe, então eu cresci só com ela.
e com a minha avó, né, com a família dela. Que é uma família que, embora tenha uma raiz negra também, por parte do bisavô, né, no caso, o avô da minha mãe, é uma família que é muito branca hoje, né, e que não tem muito essas referências para passar de negritude. Então, o jeito mais fácil de lidar com o meu cabelo como uma criança negra era alisando, porque era o jeito que estava ali acessível, Sim, né. E quando eu decido parar de alisar o cabelo, isso gera uma quebra na maneira como eu me relaciono com a minha família, de certa maneira. Então, tem um processo de vivenciar o racismo em diferentes níveis, em diferentes contextos, de maneiras mais agressivas ou menos agressivas, mas sempre demonstrando que ter o meu cabelo como ele é, natural, era errado. sim, E a base disso é o racismo, não tem outra história, né? Ninguém reclama de um cabelo liso, ninguém fala, ai, não, você não pode ter cabelo liso. Então, isso foi um processo de muitas dores, assim, em casa, de ter a relação com a minha mãe estremecida, né? Então, o racismo, ele é tão perverso que ele consegue atravessar até uma relação familiar, né? Esse amor de mãe, que é incondicional, ele foi atravessado pelo racismo. Eu amo minha mãe, a gente tem uma sim, relação muito boa. Mas naquele contexto isso foi muito doloroso. Chegar na escola e aí na escola ouvir, por exemplo, você não tem espelho em casa? Você não penteou o cabelo hoje? No momento em que eu tava ali transicionando, né? Que o cabelo sim. tem duas texturas e tudo mais. Além de na rua. Então, na rua, chegar no ponto de ônibus, eu estudei alguns cursos de idioma, assim, né, durante a escola. Inclusive, é uma coisa bem legal de divulgar, né, que para quem é de escola estadual tem cursos gratuitos de idioma nos centros de estudos de língua, aqui na Zona Leste, que é onde a gente está gravando hoje, tem o Fado Aidar, que é um centro de estudos de língua que tem vários cursos bacanas. Então, eu estudei lá francês, espanhol, que é uma coisa super cara de estudar e que estava acessível, né, para quem era da escola naquele momento, acho que segue. Uhum. E, e aí eu tava indo pro curso, e quando eu chego no ponto de ônibus, um cara finge que leva um susto me vendo. E eu tinha, tipo, 15, 16 anos, gente. É muito Muito agressivo, dolorido. muito violento, É né? agressivo, é violento, assim. Então, foi essa virada. E aí, no sarau, eu comecei a escrever sobre isso. Então, eu lembro de um poema que eu escrevi que falava sobre isso. E falar na adolescência sobre isso, num espaço público, e dar a minha versão da história, foi muito importante. Para que eu Sim. entendesse que tinham pessoas que me apoiavam, que me aceitavam como eu era. E eu acho que principalmente também para você, de um lado, se fortalecer, né? Entender que você estava num caminho importante para firmar suas ideias, seus sentimentos, e também acho que também tirar um pouco isso que traz, né? Essa violência, essa agressividade. Eu acho que ela Uhum. traz algumas marcas, algumas feridas que a palavra, a literatura ajuda a gente elaborar, né? A gente, Sim, se não curar, a gente tratar dessas feridas, sim. né? É, você falou da escola, a gente está na escola, e uma pergunta que eu sempre gosto de fazer também, como curiosidade, saber um pouco mais como era essa a estudante Mídria dentro da escola. Você sempre foi uma aluna dedicada, não era um pouco mais Uhum. displicente, teve algum momento de virada, situações marcantes assim que você vivenciou e que você Uhum. traz como exemplos, bons ou não. Queria que você contasse um pouco, contextualizasse um pouco mais Sim. dessa estudante Mídria na escola. Olha, que pergunta interessante. Acho que eu nunca refleti muito sobre isso, mas parando para pensar, eu tive muitas mudanças de escola. Então, eu mudei várias vezes por conta dessa questão familiar. Minha mãe morou fora daqui de São Paulo por um tempo, no interior, em Pindamonhangaba. Então, tinha muito esse contexto de, tá em tal escola, não quer ir para uma escola melhor. Então, sempre estava nessas mudanças. E eu acho que o meu processo com a escola sempre foi um pouco de tentar me adaptar, né? De tentar fazer parte de alguma coisa a partir da escola, né? De ver a escola como esse lugar seguro, em que eu estava sendo ouvida, em que eu estava sendo vista, em que existia também uma validação, né, daquilo que eu trazia como estudante. Então, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Acho que desde ali, quando eu comentei, por exemplo, da primeira série que eu aprendi o que era poesia, eu comecei a querer ler todos os livros e comecei a
buscar referências, né, na literatura que pudessem expandir mesmo o que eu conhecia do mundo. Então eu fui me apoiando um pouco nisso, fui mesmo criando esse lugar de relação muito forte com a escola como um espaço onde eu me via, onde eu me entendia no mundo, não sem dificuldades, Sim. né? Então a questão racial também aparecia na escola. Tem uma tendência, né, de crianças negras eventualmente passarem por situações de exclusão dentro da escola, eu vivi isso, assim, né, no ensino fundamental, de dia de trazer boneca, não podia mais trazer boneca na primeira série, porque não era mais a creche, mas as meninas combinaram de trazer boneca, aí eu vou lá, levo a minha boneca também, elas falam, não, mas você não vai brincar com a gente, mas por quê? Você não vai brincar com a gente. E aí, eu com 7 anos entendia o que isso significava, né? A questão de ser, por exemplo, a criança que é escolhida para fazer parzinho na festa junina, quem é deixado por último. Tem todas essas questões, né? E aí eu acho que, para mim, me basear muito nesse lugar de eu vou estudar e eu vou me dedicar para isso foi o que criou também um espaço seguro para eu transitar, assim, na escola. E tem alguma professora mais marcante? E Uhum. por que que ficou marcante para você? Sim. Tem um professor que era o professor Eude. Ele é um professor que é, ele tem toda uma coisa para além da escola, né? De gostar de estudar metafísica, umas coisas diferentes, física quântica. Então, ele falava muito sobre como a gente podia olhar as coisas de diferentes prismas, né? De diferentes perspectivas. Então, ainda que não fosse essa a base dele, hoje eu faço mestrado em antropologia, né? E fiz Uhum. faculdade de ciências sociais. De uma certa forma, ele trazia um pouco do que eu aprendi na faculdade, estou aprendendo no mestrado hoje, que é entender que nada tá dado, nada é natural, né? A gente cresce com algumas histórias, às vezes, que são contadas pra gente, e muitas delas têm um fundamento, mas às vezes a gente não sabe o que tem por trás dessas histórias, né? Então, por exemplo, hoje, recentemente, né, a Milene, que é uma poeta também dos slams, ela tem pautado muito na escrita dela a ideia de uma escrita decolonial, né, anticolonial. Então, por exemplo, questionar essa coisa de, quem que descobriu o Brasil? Aí as pessoas falam, né, e falavam por muito tempo, e na minha Sim. época da escola falavam, foi Pedro Álvares Cabral. Aí a galera agora começa a contestar, mas como assim o Brasil foi descoberto? Não tinha gente aqui antes, né? E tinha, que eram as Sim, populações indígenas, originárias, que estavam aqui há séculos e que foram roubadas, né? Que tiveram sim. suas terras roubadas. E aí, eu acho que esse professor, de uma certa forma, não falando sobre esses temas, mas de outras perspectivas, abria um pouco a nossa cabeça, assim, né? Pra gente entender as diferentes questões que tem no mundo e buscar ser o mais crítico possível em relação à vida, à realidade. Não porque, tá tudo errado, mas porque a gente sempre precisa ter um olhar atento, assim. Sim, bacana. Esse é o Casa Poetcast. Estamos aqui gravando na MF Otávio Mangabeira. Pedi para você se inscrever no nosso canal para acompanhar este programa, acompanhar também outros programas. E aproveitando que a gente fez uma pequena pausa para esse convite, vou chamar primeiro convidada aqui para fazer, deixa me ver, uma pergunta para a Mídria. Cadê a Ruth? Palmas para a Ruth, pessoal! Pode Bom fazer olhando para dia. ela, para a câmera, fica à vontade. Tá bom. Bom dia, é um prazer estar aqui. Eu já te conhecia pela poesia da Menina Sem Cor. Quando eu fiquei sabendo que você veio pra cá, eu falei, é a minha chance, não tem como. Aí a professora já pegou e falou, quer perguntar? Eu falei, com certeza, não vou negar. E a minha pergunta é como você acha que a poesia e os slams podem mudar a perspectiva das pessoas sobre suas situações de vida? Como você mesma disse sobre sua identidade, sobre sua situação social. O que você acha disso? Olha, nossa, Ruth, eu amei a pergunta. Estou muito feliz de te conhecer, feliz que a gente já trocou mesmo que indiretamente. Olha, eu acho que os slams, eles têm uma potência, como todo movimento de coletividade que a gente tem no mundo, de gerar um senso de pertencimento.
Então, todo mundo que participa dos slams, todo mundo que participa dos saraus, todo mundo que tá na escola também, em algum sentido, né, nesses espaços coletivos, consegue refletir sobre quem é e sobre quem gostaria de ser. Eu acho que o slam dá muito pra gente essa oportunidade, especificamente, na poesia. Então, você, para participar de um slam, precisa ter 3 poesias que você escreveu de até 3 minutos. E essas poesias, sendo autorais, vão falar de questões da sua realidade, da sua vida. Então você, de certa forma, vai colocar para o mundo aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você vivencia. E se você faz isso, tem uma coisa que a Luz Ribeiro fala, que já foi convidada aqui do podcast, Ela foi inclusive, a né? primeira, A ela que abriu primeira. o nosso podcast. E a Luz, ela fala o seguinte, que ela é uma mulher de palavra. Eu acho que no mundo hoje, a gente precisa cada vez mais se aproximar desse espaço, da palavra, de dizer em primeira pessoa, de compartilhar o que a gente acha, de maneira respeitosa, claro, e do diálogo. Então, eu acho que o slam, ele cria essa possibilidade das pessoas estarem junto e pensarem o que que eu quero ser e o que que o coletivo pode ser também, a partir daquilo que eu trago, né? Então, por isso que a gente fala tanto sobre as questões raciais, sobre gênero, sobre defender a população LGBTQIA+, sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, tem muitas pessoas surdas nos slams que falam através das mãos, né, da Libras, do corpo. Acho que é um pouquinho disso. Essa pergunta dá para responder de muitos jeitos. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Ruth. Gostei que ela já te conhecia, o entusiasmo também Amei. é bem legal, né? Você falou uma coisa que eu senti muito quando, né, meu primeiro contato com esse universo foi com um sarau, e foi o sarau da Cooperifa, lá em 2006. E quando eu entrei nesse universo, a primeira coisa que eu senti foi esse senso de pertencimento. Né? A gente estava conversando, falei que eu tenho autismo. Eu sempre tive, desde a infância, uma questão de uma certa dificuldade de sociabilização, de fazer amigos, mas assim, na manutenção das amizades, por conta dos interesses, dos hiperfocos, né? Das dificuldades com algumas coisas, inclusive sensoriais. E aí o sarau foi, assim, era o meu foco, a leitura, a literatura, pessoas que falavam sobre coisas que eu me interessava e me abraçou, assim. Foi uma coisa muito bonita também. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta, eu queria que você fizesse um poema pra gente. Se Deus. você quiser fazer, inclusive a menina. Ah, a menina que nasceu sem cor. Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou branca, para outros eu sou preta. Para muitas e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenha ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fica tão bamba quanto a declaração de artista pop quando pratica afroconveniência. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os registros e símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação, e ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Pô, eu não sei dar cambalhota. E não importa que pra alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina pra minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu odiasse os traços genéticos do meu pai herdados, me odiasse, me mutilasse, o meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se armando, se amando. Porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. E esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, é um corpo delgado, da cor do pecado, e me faz tão bem ser feitiça idealizada como o quase perfeito padrão de mulata exportação. Um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba antes do final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cor, isso me dá o livre acesso a muitos espaços, mas com a sensação de que no final do dia eu não pertenço a nenhum deles de fato. Eu sou a menina que nasceu sem cor, mas sempre que convém alguém, minha negritude vai saltar aos olhos. Isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de... Se você sabe de onde veio sua tataravó, pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana, portuguesa. O único brasão que sobrou da minha família foi da desestruturação e da pobreza.
Cara, gente branca, se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Tá na hora de derrubar a estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto indígena que escorreu no solo da construção nada gentil desse país. Rui Barbosa e Bolsonaro tentam apagar a escravidão, queimam os registros sobre esse holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de Dandara do meu quilombo. Nos dê forças, para que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. É isso. A Ruth perguntou, eu queria complementar um pouco a pergunta dela. Esse poema ele viralizou em 2018, Isso. né? E ele vem principalmente porque você já estava circulando, além do Sarau do Vale que você citou antes, estava circulando aí pelos slams. Eu queria que você falasse um pouco como foi o seu acesso no slam, qual foi o primeiro slam aí que você foi, e o que você também participar do slam trouxe de mudança para essa artista Mídria, que já estava ali, né, nesse contato com as palavras. Olha, a minha entrada nos slams caminha muito junto com a minha entrada na USP para fazer ciências sociais. Foi qual ano? Foi em 2017. Então, ali quando eu estava no ensino médio, participando mais do sarau, eu via vídeos na internet, né? Então, o Isla Resistência, por exemplo, publicava vídeos no Sim. Facebook, no YouTube. E aí eu lembro de ver um vídeo da Sabrina, que é daqui, né, do Itaim, e ela falava sobre feminismo e tudo mais. E aí eu falei, Sabrina Paixão. Sabrina, ela tinha um slam que era voltado até pra falar de amor. Sabrina, ela tem um cabelão, Isso. sim. E ela era do MAP, né? Do Movimento Aliança da Praça. Daí eu vi aquele vídeo e fiquei, nossa, que incrível. Aí um dia ela foi no sarau. Eu falei, gente, ela tá aqui. No Sarau do Vale. No Sarau do Vale. Aí eu fiquei que nem a Ruth, assim. Tipo, ai meu Deus, ela tá aqui. E fiquei super, né, mexida, assim. Depois, quando eu entro em Ciências Sociais na USP, quando você entra na universidade pública, normalmente tem uma semana de recepção, né, de ingressantes. E aí, nessa semana, tem festa, tem várias atividades, várias coisas. E logo no primeiro dia, ia ter uma mesa. E aí, a gente assistiu uma parte da mesa e depois a galera falou, gente, hoje é segunda-feira, vai ter Slam Resistência. Vamos lá no Slam Resistência? E aí, a gente das Ciências Sociais, né, todo mundo revolucionário. Vamos no Slam Resistência, resistência. Fazer um protesto, vamos. Aí a gente foi. E a USP, né, eu não sei, acho que a maior parte das pessoas que moram em São Paulo não tem a chance de conhecer o espaço, assim, né? Mas ela é uma cidade gigante. Eu só conheci no dia que eu fui fazer a matrícula, né, da graduação. E ela fica na Zona Oeste muito perto de tudo que acontece na cidade, né? Então, eu sendo da Zona Leste, ir pra lá todo dia era toda uma viagem. Mas como a gente já tava ali, tava perto. E aí, vamos pegar um ônibus, meia hora a gente tava na Praça Roosevelt, que fica ali na República, que é onde o Isla Resistência acontecia. E daí, eu vejo aquilo acontecendo e falo, nossa, que interessante. Só que, ao mesmo tempo, a minha experiência prévia era com sarau. E sarau é mó pequenininho, normalmente. Embora possa ir muita gente, no geral, tem um microfone e a galera tá ali, silêncio, pra se escutar e tal. E o slam, que normalmente aqui, né, no Brasil, tem muito essa tradição de acontecer em praças públicas, é mais confuso, assim, né? Embora a praça fique em silêncio, não é um lugar pensado para as pessoas necessariamente fazerem eventos. Então, tinha muita gente, eu não tava conseguindo ouvir, entender nada. Aí eu vi, tipo, meia hora, assim, e falei, ai, gente, deu pra mim, tchau. E fui embora, porque tinha cansado de tanta confusão. Daí, na Semana de Ciências Sociais, aconteceu uma oficina de slam com o Eugênio Lima. Que show. É uma pessoa que trouxe o slam pro Brasil, junto com a Roberta Estrela Dalva, o Núcleo Bartolomeu. E o que o Eugênio faz é explicar pra gente, slam é isso, isso e isso, é assim que se faz, a gente pode fazer uma experiência aqui se vocês quiserem. E aí eu participei, a Luísa Romão tava nesse dia, porque ela tava estudando na Escola de Artes Dramáticas, lá da USP. E a Luísa é uma pessoa, né, que já veio aqui, que é ganhadora do Jabuti, hoje uma super amiga também. E aí eu lembro de participar, assim, de ficar, gente, que incrível, tal. Gostei. Aí, naquele ano, eu fui num Isla das Minas,
participar. E aí o Islã das Minas, que é um Islã voltado para mulheres, para pessoas trans, não binárias, né? Um espaço para criar uma presença no Islã que não seja tão masculina, porque por muito tempo os homens foram as pessoas que mais ganharam o Islã, né? Sim. E aí o Islã das Minas abre essa porta para mim. Também teve o Slam SP naquele ano muito grande, né? No Sesc 24 de Maio, o Slam BR no Sesc Pinheiros. E aí eu assisti aquilo e fiquei, nossa, que incrível. Nesse período, acompanhando ou você estava participando de algum? Já estava recitando? Eu comecei indo no Slam das Minas naquele ano, ainda em Tá. 17. E aí em 18 eu viro uma pessoa ratinha de Slam. Então eu ia em Slam toda semana, todo mês, tava lá, Slam, Slam, Slam. E aí numa dessas eu participo do Zap, né? Que é o primeiro Slam do Brasil, que chegou aqui em 2008. E quando eu participo do Zap, a Roberta tava no processo de apresentar o Manos e Minas. E ela fala, nunca tinha te visto, tal, dá seu contato ali pra Marisa. Marisa era produtora, né? Isso. Do Manos e Minas e também do Zap. E aí eu dou o nome pra Marisa e vou no Manos e Minas, tipo, na semana seguinte restar, e aí o vídeo viraliza, né, e tudo mais. E o que acontece pra mim, especialmente naquele momento ali de graduação, né, e nos slams, começando a construir esse espaço como artista, é que, com a viralização do vídeo, eu recebo muitos convites pra trabalhar com a poesia. E aí, por exemplo, fecho um ciclo de saraus com o Igor Chico, que é um poeta amigo Sim. meu, em bibliotecas aqui do município, né? E aí tinha um cachê muito legal pra cada sarau que a gente fazia. Eu falei, caramba, cada sarau que eu faço é o que eu recebo por mês pra ser Jovem Monitor Cultural na época, que é um programa que tem também no município. Sim. E aí eu tava como Jovem Monitor Cultural, e aí, sei lá, falando os valores, que eu acho que a gente precisa saber dessas coisas também. Sim. Então, a bolsa de Jovem Monitor Cultural era R$1.000. Era isso que eu ganhava. E eu tinha umas bolsas da USP também, sei lá, que davam uns R$1.800. Que parece muito dinheiro, mas naquela Sim. época pra mim era bastante dinheiro. Hoje em dia a gente sabe que não é tanto. E aí eu tinha... Dependendo onde vai morar, como você vai fazer, tudo. Exato. Pra mim, estudante era Sim. uma fortuna. E aí, cada sarau que a gente fazia, a gente ganhava R$750 cada um. Pra falar uma poesia, 2, 3 em uma hora. Sim. Mano, é isso. Aí, juntei ali aquele dinheiro, não gastei, né? E a gente fez, tipo, sei lá, acho que uns 10 saraus. Então, tipo, era muito dinheiro, assim, pra mim. Era, tipo, 7 meses de trabalho Sim. na biblioteca. Que eu trabalhava como jovem monitore. E aí, nesse momento, quando tem a chance de renovar e ser jovem monitore mais uma vez, eu falo, eu acho que eu não quero, que eu acho que eu vou usar esse dinheiro que eu guardei, as bolsas que eu recebo, eu vou gastando aos pouquinhos e tal. Eu morava em República, eu comia no Bandejão, que é o restaurante da universidade, eu tinha passe livre, eu não tinha muitos gastos. Sim. E aí eu decido trabalhar só com a poesia por um tempo, né? E vou pesquisar poetas que também fazem isso, como a Luz, como a Mel, como a Patrícia Gimin, né? Que infelizmente a gente Sim. perdeu na virada desse ano, como a Kimani. E aí eu pesquiso as trajetórias delas na graduação e isso pra mim foi muito importante academicamente, né? Pra que hoje, por exemplo, eu esteja no mestrado, mas tudo partiu de uma vivência que eu também tive, que foi eu parei de trabalhar com outras coisas que não a poesia e Conseguiu focar. consegui focar. Então, com 20 anos, o que você faz? Eu sou estudante e também sou poeta. E é isso que me sustenta, né? Então, isso foi algo bem, bem importante, assim. Muito bacana. Fala um pouco dos seus livros. Falo. O que eu pego aqui também? Boa. Se quiser mostrar pra câmera também. Legal. Gente. Vou mostrar na ordem. Esse aqui é A Menina que Nasceu Sem Cor, que reúne os meus poemas dos slams. Pode mostrar ali, ó, pra aquela câmera ali. Ó. Boa. Então, tem as poesias que eu usava na competição, né? Assim que eu recitava. E a ideia foi muito ter o registro, porque naquele momento que eu usava normalmente como forma de colocar minha poesia no mundo, né? Ter ali algum material impresso, eram zines Sim. que eu fazia manualmente. Foi muito legal fazer os zines, inclusive os zines me deram um apoio financeiro para poder publicar o livro, né? E aí ele nasceu com muito apoio da Grandir, que é uma editora independente, né, da Juliana Correia, e que estava publicando vários livros na época de autores dos slams, então Igor Chico, Evolúcio, entre outras pessoas, Patrícia Gimin também. E aí nasceu A Menina que Nasceu Sem Cor. Nessas de expandir, né, os horizontes, assim, profissionalmente e tal,
eu fiz uma apresentação na Pinacoteca em 2018, no fechamento da exposição Mulheres Radicais. E aí, quando estava tendo essa exposição na Pinacoteca, a Ana Teixeira, que é uma ilustradora, estava assistindo. Ela era amiga da coordenadora, né, da diretora lá do Educativo da Pinacoteca, e falou: Nossa, eu fui vendo e eu acho que esse poema seu, A Menina que Nasceu Sem Cor, ele dá uma história, ele dá um livro. E aí nasceu esse aqui, que é o infantil. Então, ele é uma Ilustrado, né? adaptação, ele é todo ilustrado, é uma adaptação do poema pra galera, né, na infância, assim. E é muito interessante fazer esse trabalho, né, de adaptação. Ela fez um processo também de criar os desenhos a partir de fotos minhas da Ah, que infância. legal. Foi bem bonito, assim. Aí eu tava durante a pandemia e até antes da pandemia, assim, refletindo muito sobre como no Slow a gente fala muito de dor, né? Dor, dor, dor. Entendendo que a nossa vida não é só dor, porque se fosse só dor, a gente não tava aqui. A gente não ia Não aguentar, sobrevivia, né? não sobrevivia, então tem coisas boas na nossa vida, com certeza. E eu queria falar mais sobre o lugar de autocuidado, sobre um lugar é, de realmente nutrir esse auto-amor, né? Que eu acho que é algo importante, de construir também a nossa relação com o que é ser uma pessoa negra, o que é ser mulher, né? O que hoje eu sou uma pessoa não binária, então, o que é ser uma pessoa não binária, a partir de um referencial que é positivo. Então, uma coisa que eu sempre conto é que nessa época, né, da pandemia, assim, eu li uma postagem de um site que chama BuzzFeed, que hoje em dia acho que não é mais tão conhecido, mas Uhum. naquela época era muito famoso. E aí eles sempre entrevistavam as pessoas, assim, aleatoriamente, e fizeram uma entrevista para saber como as pessoas tinham se entendido negras. Tinham 40 pessoas que responderam. Das 40 pessoas, só uma pessoa falou algo positivo. Uma pessoa falou: Ah, foi vendo um maluco no pedaço. Aí eu entendi que eu era uma pessoa negra. O restante era só caso de racismo. E aí isso me chocou muito, porque a gente, como população negra, né, entendendo que existem pessoas pretas e pardas, né, eu sou uma pessoa Sim, parda, é, a gente tem uma história muito mais rica do que essa. A gente tem o samba, a gente tem o rap, a gente tem os terreiros, a gente tem tanta coisa, a comida que a gente come no sim, Brasil, as danças, tudo isso tem influência, né, o funk, tudo isso tem influência negra. sim. E antes disso, se a gente vai olhar, a gente tem, por exemplo, toda a história do Egito, que é totalmente negligenciada e não é contada pra gente. Então, a filosofia, normalmente as pessoas relacionam com a Grécia, né? Só que a galera da Grécia estudou com os egípcios, que adivinhem, negros. Então as pessoas negligenciam isso, né? Foi um apagamento histórico para a Sim, gente não saber as coisas muito positivas que tem na história do continente africano, das pessoas negras, das pessoas que são, né, nossa ancestralidade, do qual a gente se torna diáspora. Então, o Cartas de Amor para Mulheres Negras, que é o terceiro, ele bebe muito disso, assim, do afrofuturismo, dessas referências de um olhar mais positivo, né? De realmente a gente se abraçar, assim, de a gente gostar de quem a gente é, da gente também gerar um outro mundo a partir do cuidado com a gente mesmo, né? legal. E o último, que não tá aqui, porque eu saio distribuindo esse livro pra todo mundo, talvez dê pra colocar a capinha do livro na tela, na A edição. gente coloca Boa. depois. Que é o Desamada, que foi o último livro que eu lancei em 2023. Ele foi lançado com a Rosa dos Tempos, que é uma editora grande, né, que pertence à Record, que é uma casa editorial bem grandona no Brasil. E ele é um livro que fala sobre a solidão, né, de corpos negros. Então a gente tem esse ponto, né, na sociedade de preterimento, especialmente mulheres negras, né, pessoas lidas como mulheres negras que são excluídas, né, do mercado afetivo, quando a gente pensa em casamento. Então são as mais, se a gente vai olhar a taxa de mulheres que lideram lares sozinhas, né, mães solo, que são chefes de família. A maior parte são mulheres negras, né? Então, se as mulheres negras são a maioria, isso significa que as mulheres brancas, ou a gente não tem exatamente, acho que um dado tão relevante de mulheres indígenas, não sei se isso foi quantificado, mas que mulheres brancas são, então, mais amparadas, Sim, né? São mais preferidas na hora do casamento, na hora de criar uma família, e as mulheres negras ficam
secundarizadas, né? Se tornam feitiços, se tornam um objeto descartável, né? Nessa narrativa que a gente tem do mundo, assim. Então, o Desamada fala um pouco disso e de buscar agência frente a isso, né? Porque o Sim. sistema é assim, mas a gente também tem as nossas formas de cultivar o nosso auto-amor e o nosso espaço de desejarmos, né? E de a gente amar também, né? E de não só querer ser amado, mas como é que a gente também ama e busca, né, relações. Acho que é Sim. isso. Gente, nós estamos aqui na MF Otávio Mangabeira e eu quero chamar agora para fazer mais uma participação e agora para uma leitura. Cadê Isabela? Palmas para a Isabela, pessoal! Oi, bom dia. Bom É dia. um poema de autoria minha, ele se chama Desistir ou Continuar. A morte não tem erro, a vida sim. Nela há erros e também acertos que a vida nos cobra. Nem sempre o melhor caminho é o mais fácil. E aí, vai desistir? Muito obrigado, Isabela. Parabéns. Muito lindo. Vou aproveitar e chamar para mais uma participação aqui da escola, fazer uma pergunta. Cadê Giovana? Vem para cá, Giovana. Palmas para Giovana, pessoal. Bom dia. Eu nunca tinha ouvido falar de você e quando eu pesquisei sobre a sua história, eu fiquei assim impressionada. Eu queria te perguntar, como você enxerga a evolução do Islã no Brasil? Olha, que pergunta interessante. Importante. Eu vou falar um pouco das minhas pesquisas, né? Na faculdade, na USP, na graduação e agora no mestrado. Vejo que o Islã no Brasil, ele é muito frutífero, ele gera muitas possibilidades. Então, a gente tem o início, uma galera mais do teatro, uma galera um pouco mais voltada para performance, e aí com o tempo ele vai ganhando a característica que ele tem hoje, que é de falar mais de questões sociais, raciais, de gênero, de classe, etc. E uma coisa que vai surgindo junto com isso são as demandas por slams específicos para determinados grupos, o que fortalece muito a presença mais diversa de pessoas no cenário dos slams. Então a gente tem, por exemplo, os slams com recorte de gênero, que são os slams das Minas. Aí surge no Distrito Federal, depois aqui em São Paulo. Tem Islã das Minas em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro. Então isso faz com que as mulheres estejam presentes na cena e cria possibilidades de vida diferentes para essas mulheres, né? Quando eu menciono as outras poetas aqui, a Mel, a Luz, a Kimani, são mulheres que encontraram no Islã uma forma de vida mais livre, né? Com mais tempo para criar, com mais tempo para conhecer do mundo, e conseguem estabelecer essa carreira como poeta, como artista. Depois também tem o surgimento aliás, um pouco antes, tem os slams que surgem com foco em pessoas surdas. Isso também é muito legal, porque cria um espaço de escuta, né, de pessoas ouvintes olharem, né, assistirem pessoas surdas e pensarem, tá, qual é a imagem que eu tenho e quais imagens ainda podem ser construídas. E tantos outros, Islã interescolar, né, que o pessoal do Islã da Guilhermina constrói, que vai para as escolas, que cria um espaço de escuta de estudantes. Tem também os Islãs voltados mais para a galera trans, como o Islã Marginalia. Então vão surgindo esses vários tipos de Islã, e eu acho que o Islã como ferramenta, ele tem a possibilidade de criar novas possibilidades de existência, né? E um último exemplo é o slam que eu crio com amigos na USP, que é o USPerifa. Então a gente cria um slam para recepcionar a galera que está chegando na USP no primeiro ano de cotas, e isso cria a possibilidade de pertencimento a pessoas negras que estavam chegando naquele espaço. Acho que é um pouco disso. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta. Mídria, você fez a apresentação dos seus livros, eu queria aproveitar e perguntar o que te motiva ou o que mobiliza a sua escrita e você também contar um pouco para a galera como que funciona esse processo da escrita, né? Eu, quando não escrevia, eu tinha muito desejo de escrever, mas às vezes eu ficava travado porque parecia que tinha algum certo segredo, um certo código que eu não tinha decodificado ainda, né? Eu não entendia. E aí eu queria que você contasse um pouco, né? Da onde vem
esse movimento para sua escrita e como funciona o seu processo. Sim. Eu acho que a poesia, pra mim, ela flui de um jeito muito orgânico, assim, né? Então é como se ela fosse uma amiga minha que anda comigo e aí eu vou contando pra ela, ai, menina, aconteceu isso, isso, isso. Só que ao invés de falar, eu vou escrevendo e tentando deixar isso de um jeito bonito, assim, né? Você tem algum suporte especial que você usa? Um caderno? Você faz no celular mesmo? Tem alguma preferência? Acho que muito pela influência da geração em que eu nasci, eu escrevo muito no bloco de notas do celular. Então, foi sempre o lugar que eu comecei a escrever. Ou eu gravo um áudio com algumas ideias e depois eu escrevo aquilo que tá no áudio. Tem um pouco esse processo, Sim. assim. E normalmente a motivação é muito relacionada ao que eu tô passando na minha vida naquele momento, né? Então, aquilo que tá sendo mais agudo pra mim, temas mais sensíveis, coisas que eu venho refletindo, que eu acho que mais pessoas também precisam escutar sobre. Então, é sempre uma motivação que vem ali do cotidiano, assim. Entendi. Uma coisa que eu acho que acontece com muitos artistas é você ter alguma obra, seja um livro, seja uma música, pode ser um quadro, que em algum momento te faz aquele puff, parece que Uhum. te quebra, né? Uma vidraça, te traz um novo olhar, uma nova leitura de mundo ou de outras coisas. Eu queria saber qual foi o livro ou autor, autora Uhum. que conseguiu produzir esse efeito em você de ter uma certa visão de antes e depois nas perspectivas ou desse olhar do mundo. Aham. Quem seria? Qual foi a obra ou qual foi o autor? Sim. Eu vou citar duas leituras, uma de muito tempo atrás e uma que eu terminei ontem. Uau! É, Já fica como referências, né? já, sim. A de muito tempo atrás é O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. Foi um livro que eu li quando eu era criança, assim, acho que eu tinha uns 10 anos. E eu lembro que na escola, assim, ali pela quarta série, tinha muito uma coisa de a gente querer entender o que que é isso de nazismo, Segunda Guerra, o que que aconteceu? A gente ficava perguntando pra professora. E eu lembro de ter essa recomendação e, coincidentemente, eu ganhei esse livro do patrão da minha avó, que é um dentista, uma pessoa que sempre me deu livros de presente. E aí eu lembro de ler essa história que fala do encontro entre uma criança judia e uma criança alemã, filha de um general nazista. E elas começam a ter uma amizade, né? Tem um filme também. Sim, E elas são duas crianças, né? No final das contas. Só que o filme vai mostrando, o livro vai mostrando, né? Essa história, o quanto essa divisão racial que se cria, né? Em relação a pessoas judias, acaba impedindo essa amizade. E não são só amizades, né? Que são impedidas por coisas como nazismo, coisas como sionismo, que a gente tem sim, hoje contra pessoas que estão sendo genocidadas, né? Na Palestina, sim. se a gente puder chamar assim. É sempre um olhar sobre o outro de maneira a dizer essa pessoa vale menos. E eu acho que ler esse livro me fez ter um aprofundamento, assim, do lugar de empatia mesmo, de não pode isso, sabe? Não pode uma amizade ser interrompida porque uma pessoa, um grupo de pessoas acha que uma criança vale menos, né? E aí, mais recentemente, o que eu terminei de ler ontem é um livro que se chama O Desafio Poliamoroso, da Brigitte Vassalo, que é uma escritora espanhola. Ela não foi para faculdade e ela fala na biografia dela que ela dá aulas em universidades que não a aceitariam como aluna. E ela é muito gênia, assim. O que eu gostei tanto no livro dela é que eu acho que ela sistematizou coisas que eu já vinha pensando sobre, né? Então, ela fala muito sobre essa questão da monogamia, da não monogamia, que não tem a ver com ficar com mais ou menos pessoas só, Sim, mas tem a ver com um sentido de liberdade do próprio corpo e com um sentido também de que tipo de sociedade a gente quer construir. Porque num olhar monogâmico, a gente tem essa tendência a centralizar como meta da nossa vida trabalhar, né, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, ter uma casa, e isso é a checklist da vida ideal, né? sim. E nessa direção, que eu acho que é o mais primoroso, assim, o mais legal do trabalho dela, é que ela menciona o quanto a comunidade fica esquecida
nessa direção. Então, todo mundo vai se tornando super individualista. É eu e minha família. Minha prioridade é minha família acima de tudo, né? E aí lá nascem esses lemas, Sim. Deus, pátria e família acima de E tudo. propriedade, né? E propriedade acima de tudo. E se esquece de quem tá passando fome do lado de casa. Se esquece de quem tá apanhando do marido. Se esquece... Enfim, você vai deixando tudo como um assunto que não é seu. Quando são assuntos que são seus, sim, como uma pessoa que tá nessa sociedade. Só que esse caminho da monogamia, ele compreende um esquecimento do coletivo, né? Eu acho isso fantástico, assim, a maneira que ela traz. E eu adiciono ao pensamento dela uma coisa que é... Quando a gente pensa esse lugar da monogamia, né? Ela também fala sobre como a monogamia precisa ser muito hétero, né? É tipo, o homem cis, a mulher cis, que vão casar e ter filhos. Mais Sim. filhos pro capitalismo. Não só porque a gente ama as nossas famílias, mas também para que a gente tenha mais mão de obra, né? Pro capitalismo, etc. E aí, a gente vai também produzindo cada vez mais, e a gente vai fazendo cada vez mais coisas que a gente não precisa, e poluindo o planeta, e por aí vai, e se distanciando da natureza. E quando eu penso, por exemplo, sobre o que é ser uma pessoa não binária, né? Uma pessoa que não se vê nem como mulher, nem como homem. Pra mim, a referência que eu construo como o que eu quero ser no mundo não é sobre se eu vou usar esmalte ou não, se eu vou usar saia ou não, se eu vou, sei lá, gostar de carros ou qualquer coisa do tipo. Mas sim que eu me veja mais como parte da natureza, como mais parte dos ciclos da vida, né? Entender que eu sou um ser vivo que é cíclico e que precisa respeitar a ciclicidade desses outros seres que estão acompanhando a gente, que a gente acompanha, Sim. para que a vida flua, né? Assim, não sei se é muita viagem, mas eu acho que o livro dela é muito legal, assim, vale muito a pena ler. E o do John Boyne, para quem é mais criança, assim, acho que é uma ótima leitura também. Legal. Para esses 2 livros, qual livro você gostaria de ter escrito? Eu vou falar de um livro que eu já escrevi, só que eu quero que ele seja publicado. Até se tiver alguma editora aí a vir, que é um livro que leva o mesmo nome do meu podcast, que é o Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. E a ideia é falar sobre a ansiedade climática, né? Então, eu não sei como é que todo mundo aqui se sente em relação a isso, mas eu me sinto bastante ansiosa, assim, bastante Sim. pensando como é que vai ser o futuro. Aí surgem pesquisas que falam, em 50 anos o Brasil vai se tornar um lugar muito difícil de habitar, né? Você pode, só de sair na rua, ter um ataque enfim, acaba passando mal e morrer de um ataque de calor, coisas do tipo. E recentemente a gente viveu, né, as ondas de calor, tem as enchentes, aqui na Zona Leste tem muita enchente que acontece. Então a gente já tá vivendo a crise climática. E como a crise no capitalismo, ela não é a mesma crise climática para todo mundo, Exato. né? Sim, Existe o tem... racismo ambiental, existe todas essas diferenças, né, de como são percebidas. Sim, as pessoas falam, quem tá no rolê mais ambientalista, que normalmente as pessoas falam, a crise climática é uma tempestade, a gente tá todo mundo no mesmo barco. Aí a galera fala, tem gente que tá numa canoinha, tem Isso. gente que tá num iate, tem gente que tá no Titanic, só que não é um Titanic que afunda. Né, um navio da MSC, assim, né, dessas empresas de cruzeiro. Então, eu acho que esse livro que eu escrevi, ele fala muito sobre essas sensações cotidianas e sobre o meu entendimento histórico, né, do porquê que isso tá acontecendo. Então, tá relacionado ao colonialismo, a essa maneira de se ver no mundo distante da natureza, né? Eu sou humano, eu sou superior. É mesmo? Será? Porque a floresta vive sem a gente, mas a gente não vive sem a floresta de pé, né? A gente não vive sem o mar, né, sem o oceano equilibrado, mas a gente é levado a acreditar que a gente vive. Então, esse livro eu acho que é o mais importante pra mim até agora, assim, que eu quero muito que chegue pras pessoas. Legal. Vou fazer mais um convite para vir aqui recitar uma leitura. Jennifer? Chega para cá, palmas para Jennifer. Bom dia. Bom dia. Esse poema que eu escrevi, e eu fico muito feliz de compartilhar com você, porque parece ser uma pessoa que eu me identifiquei muito com tudo que você falou. E o nome é Me Frustrei. Eu te procurei, te achei e te amei. Me frustrei. Talvez com você eu me enganei. Não foi tão fácil como eu pensei. Tá tudo bem, você me amou e eu te amei. Mas por que parece que eu não lidei tão bem? Eu não consegui permanecer. Desculpa, o problema não está em você. Só que o amor, ser amada, não é como eu esperava. Ah. Obrigada. Parabéns.
Oh, muito lindo. Hum, Quer fazer mais um poema pra gente? pode ser, eu vou recitar um que é novo. Eu tô tentando voltar a decorar os poemas pra voltar um pouco mais pros slams, assim, vamos ver. A gente vai perdendo um pouco, né, o É, o jeito. traquejo, né? Exatamente. Assim. Tem que estar ali sempre ensaiando mesmo, porque Bom, vamos lá. Hum. Tem um coração de herê. Meu gato parece reavivá-lo. Toda vez que se deita ao meu lado ou insiste para brincarmos em um horário inapropriado para os padrões do condomínio cheio de caixinhas de morar. Eu me senti a pessoa mais burra do mundo, lendo Ailton Krenak e Nego Bispo, pensando sobre o quanto não sei ter autonomia sobre a minha própria vida, plantar, construir um teto, conversar com a chuva, escutar a corrente do rio, deixar o vento soprar energia através do meu corpo, chega nos dedos das mãos e faz vida. Mas tenho um coração de herê. E na minha religiosidade, cantamos e dançamos para divindades que cuidam e são o mar, a cachoeira, o vento, a mata, um búfalo, o borboleta, o próprio tempo, as próprias estrelas. Eu já me peguei duvidando da luz. Mas Pombagira disse que sou grande, Dona Sete, de modo gentil, lembrou que tenho um coração de herê no peito. Meu pai, que foi embora e voltou e foi embora, também. Todo mundo tem um coração de herê. E o meu chora quando lembra dos corações puros que vão embora, na Palestina, no Líbano, no Sudão, no Congo, no ontem, no aqui e agora. Minha ancestralidade chora ainda, mas também sonha com futuros como o meu presente, como o nosso. Eu leio histórias afrofuturistas na tentativa de consertar o meu imaginário. Não quero guerra como destino. Genocídio é uma palavra feia demais para fazer parte da nossa história, ainda e de novo. Não sei se tem coisa mais afrofuturista do que minha avó. Fazer yoga, hidroginástica e terapia. Eu quero cuidado com um amigo nosso, que vai na casa de todo mundo, que leva a gente no check-up anual, que dá carona e conselho. Eu sou o cuidado, você também é. As mãos de minha avó geraram o mundo todo. E eu vejo o coração de herê dela pulsando no peito, ainda que intolerância religiosa, racismo, homofobia, toda pessoa nasce boa demais para ser essas coisas. Eu acho que, no fundo, toda versão criança que a gente já foi viajaria no tempo e daria uma cadeirada em cada fascista que se cria no mundo. Eu quero conversar com meu coração de herê para lembrar que a vida é doce e que estamos aprendendo e que amamos o sol esquentando a nossa pele deitados na grama. A injustiça não é natural, a alegria é o que nos une. Eu vou preservar meu coração de herê como meu maior tesouro. Eu vou conversar com o herê que já fui e com todos que me guardam, para lembrar que ser nominari é como ser a terra, e cuidar dela é como continuidade, de cuidar de mim e de todos os galhos que vão nascer daqui. é uma questão que às vezes eu trago no podcast, que eu acho que é importante, você como uma pessoa preta, parda, dentro da comunidade LGBTQIAPN+, também a gente está no ambiente escolar, a gente passou por um processo de pandemia, né, que trouxe várias complexidades, e é a questão da saúde mental, né? O quanto isso pega, a gente vê também na comunidade de Sarau, na comunidade de Islã. E aí eu queria que você falasse um pouco se isso... Você falou da questão da ansiedade climática, por isso que eu resolvi puxar também. Se isso é uma questão que pega para você, ou na sua adolescência você teve algum processo passando por isso, e como que você cuida, como você elabora isso, Sim. através de uma terapia, ou a escrita também serve. Queria que você dissertasse um pouco sobre. Sim, acho que essa é uma pergunta importante, assim, que a gente deveria falar sobre em todos os lugares que a gente vai, né? Sobre saúde mental, sobre como a gente se cuida. Acho que tem efeitos muito visíveis que a gente vê hoje. Por exemplo, aquela série que saiu recentemente, que está sendo super falada, Adolescência, que fala sobre um menino que, né, enfim, experiencia todo ali um processo de influência pela internet para começar a nutrir um ódio por mulheres. Eu acho que o que aquela série mostra muito bem é o quanto, quando a gente não se sente parte, quando a gente não se sente vista, amada, pertencente,
a gente tende a se fechar para o mundo e odiar tudo que está ao redor, né? Então, eu acho que o grande remédio para que a gente se veja como parte, para que a gente tenha uma saúde mental equilibrada, é a comunidade, é buscar vínculos saudáveis, né? É buscar se dedicar a coisas que você goste de fazer, coisas que você entenda como importantes, para que aí, a partir disso, você veja que você é uma pessoa valorosa para o mundo, né? Se a gente se sente pertencente, valoroso, a gente vai querer ficar aqui nesse mundo, a gente Sim. vai querer gerar frutos para as próximas gerações, né? Claro que isso depende de vários fatores que não são só a comunidade. Você tem que ter uma casa, você tem que ter comida, você tem que ter, enfim, saneamento básico, acesso a outras formas da saúde, né? Saúde física. Você precisa ter um transporte de qualidade, né? O quão estressante é ficar no transporte público, o Sim. quão estressante é você ter falta de água em casa, o quão estressante é o preço da comida tá muito caro e você não conseguir comer de maneira digna. Tá preocupado com o aluguel que vai vencer porque tá muito caro, que vai aumentar. Então, são muitas coisas que envolvem saúde mental, né? E o que eu aprendi muito nos últimos anos, fazendo muita terapia também, que é uma coisa que acho que todo mundo que deseja deveria ter acesso, né? E tem projetos que disponibilizam terapia gratuitamente, inclusive. Por exemplo, conheço um deles que é o da Mariana Nunes, que é uma jovem transformadora Ashoka, que é uma ONG que eu atuo, e ela criou o projeto Autoestima-se, que tem muito foco em promover a saúde mental, por exemplo, entre pessoas jovens ativistas. Então, é atendimento psicológico gratuito, que as Sim. pessoas podem buscar, né, e fazer acompanhamento com terapeutas. E eu acho que nos últimos anos, por exemplo, quando eu terminei o meu namoro, há uns anos atrás, o primeiro namoro que eu tive, eu senti muito sozinha, me senti muito do tipo, putz, nossa, e agora? A vida é o quê, sabe? Dá um vazio, assim, porque a gente acha que o namoro, a relação com outra pessoa, vai preencher o nosso E às vazio. vezes você se fecha muito, inclusive, naquela relação, né? Exato. E se isola dessa conexão com os outros, né? Com os outros. Exatamente. Essa autora que eu tava comentando, a Brigitte, ela fala sobre a ideia de uma floresta, né, de afetos. E a gente fica num lugar muito individual, a gente vai pra um lugar muito, eu aqui, a pessoa que tá comigo. E aí a gente se super centra nisso e esquece da comunidade, esquece do todo. Então, nos últimos anos, eu venho vivendo esse movimento de me reconectar com a saúde mental numa perspectiva mais coletiva, né? Saúde mental não é só você e bem viver, né, bem-estar, Uhum. não é só você ter também esses direitos básicos assegurados e aí você consegue tomar um whey e ir pra academia e, sei lá, e viajar e coisas do tipo. É tudo que engloba uma condição de vida em que as pessoas se sintam plenas, se sintam integradas à vida, sintam que seus direitos como cidadãs estão sendo garantidos, né? Sim. Então, acho que... Eu também acho que, eu sempre trago porque eu acho que é muito importante falar desse assunto, ele apareceu bastante também, você foi uma das juradas do livro Pode Paquera Nós Que Tá, você até comentou sobre isso, né, sobre vários temas que apareceram por lá, e eu acho que é isso. Tem uma complexidade muito grande que às vezes a gente não quer entrar, né, não quer se aprofundar pela dificuldade, por várias questões, mas eu acho que é necessário a gente sempre conversar, porque a gente... Para nós, muitas vezes já é difícil lidar com, né? A gente vai envelhecendo, vai elaborando estratégias, entendimentos e vendo essa galera mais jovem, né? Que está numa fase da adolescência, que é uma fase, não sou mais o que eu era, criança, ainda não sou o que eu vou ser, né? Jovem adulto, é complexo. Sim, acho que só sobre isso, uma coisa muito prática que eu faço sempre é conversar com as minhas amigas. Né, conversar com as nossas amigas que às vezes elas têm ideias, e amiga não é só a pessoa que tem a sua idade, às vezes a amiga pode ser alguém da sua família, né, pode ser, né, uma prima, um primo, pode ser uma pessoa que você encontra num lugar que você estuda, pode ser uma professora, né, uma coordenadora pedagógica, uma professora na escola, mas conversar, nunca guardar o que a gente tá sentindo e que incomoda só pra gente, porque isso vai adoecendo a gente, né, aos poucos. De várias formas. Pessoal, estamos aqui na MF Otávio Mangabeira, Parque Boturuçu. Estamos chegando nos finalmente do programa, se encaminhando para o final. Antes tem algumas perguntas que eu vou fazer aqui. Vou pedir respostas um pouco mais... Não precisa ser uma palavra não é ping-pong, mas para a gente fazer respostas mais curtas agora.
Um momento mais filosofia também, sei lá. Aham. Por exemplo, um grande sonho da Mídria. Olha, eu acho que conseguir continuar trabalhando com a arte de uma maneira que empodere o coletivo, que eu não só individualmente tenha ganhos financeiros, de popularidade, mas que isso faça as outras pessoas também viverem a vida delas de uma maneira melhor. Bacana. Um grande medo da Mídria. Cair e me ralar de moto. Sério? Não, brincadeira, é um meme. É um meme da Ludmilla de frente com a Gabriela lá, Maria Gabriela. É, eu acho que um grande medo. Aí eu caí. Um grande medo. Olha, a gente tava conversando mais sobre isso mais cedo, né? Sim. Que um medo que eu tenho é de não estar no melhor estado de condições físicas e mentais, assim. Então, de algum jeito adoecer, de algum jeito ficar num estado de vulnerabilidade que eu não consiga pensar e ver o mundo da maneira que eu consigo hoje, assim. Não em conceitos, mas da Sim. forma, né, de estar no mundo. Uma grande perda da Mídria. O Danilo, nosso amigo do Sarau do Vale, que foi embora no ano passado, por questões de saúde mental, né? Então, também a importância do falar, né? A gente não sabia, o Danilo não falou, o Danilo não externalizou isso. Então, a gente não sabia o que ele estava passando. E acho que foi uma perda porque o Danilo foi como né, essa pessoa que era meio que um padrinho, assim, de tipo, sempre que chegava no sarau, vai lá no microfone, agora Midra, não, você vai recitar sim hoje. Então, era essa pessoa que fazia questão que a gente estivesse sempre se ouvindo, né? E acho que é uma perda não só pra mim, mas pra muita gente. Sim. Uma grande conquista da Mídria. Olha, uma grande conquista de Midra, deixa eu ver. Ai, que difícil, gente. Muitas coisas boas também. Acho que um evento importante que eu participei, que eu fiquei muito feliz, foi a Flip, em 2022. Então, tá no palco principal dessa festa literária, que é, por muitos, considerada, né, a festa mais importante no Brasil e tudo mais. Foi algo muito legal, assim, porque abriu horizontes, fez com que eu publicasse o Desamada com uma grande editora. Acho que foi uma grande conquista, assim. Você participou em 2022, 2023. 2023, na casa da editora mesmo, uma Tá. coisa menor, sim. Então você acha que a participação de 2022 foi mais marcante, teve um impacto maior, né? Sim, tá na mesa com Lázaro Ramos, né, essa coisa toda, acho que foi bem significativo. Bacana. Eu até tinha colocado aqui sobre a Flip, mas é tanta coisa, a gente vai, o tempo. Sim. O que a Mídria de hoje diria para a Mídria criança da infância? Eu acho que diria pra nunca deixar a curiosidade de lado, pra sempre ser uma pessoa curiosa em relação ao mundo, porque a curiosidade ela leva a gente pra outros lugares, assim. Muito bem. E para fechar, uma pergunta simples, só para a gente fazer encerramento mesmo. Conta pra gente o que é o amor, Mídria? Nossa! Olha só, que pergunta simples. Nossa, venho pensando muito sobre isso. Ontem eu participei de um piquenique literário em São José dos Campos, que foi muito legal. E uma das pessoas me perguntou sobre a minha avó e sobre a relação com ela, porque eu falo dela no meu livro Desamada. Eu falo dela, acho que em todos os livros. E minha avó é essa pessoa que representa o amor pra mim numa perspectiva do que ele pode ser sem que você tenha que dar nada em troca, né? Então, eu acho que o amor, quando a gente tem esse lugar, né, de carinho, de nutrição, de uma relação com o avô, com a avó, porque também às vezes envolve um grau menor de responsabilidade, de tensão do que envolve a relação com a nossa mãe, com o nosso pai, né, com a pessoa que cria a gente mais diretamente. Eu acho que é aquela sensação de que eu sou uma pessoa importante no mundo só por existir. Só por ser quem eu sou, só por minha avó ser minha avó, eu ser net dela, eu sou importante por isso. Já valeu estar aqui no mundo, porque é esse lugar de, olha, eu te amo, você me ama, que bom que você tá aqui, vamos ficar tempo junto, vamos fazer coisas juntos. E hoje,
conseguir dar um pouco de volta desse amor pra ela, por exemplo, incentivando ela pra fazer exercício físico, pra comer melhor, todas essas coisas, eu acho que é um pouco esse sentido do amor, de você cuidar da outra pessoa da maneira que você pode, sem esperar nada em troca, e não só porque ela foi minha avó, mas porque a gente vive numa relação de querer o bem incondicional da outra pessoa. Assim. Sim. Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei, não sei se eu li ou vi em algum filme uma vez, que a pessoa falando que amor era quando alguém pudesse dizer pra você que eu sou feliz por você existir e eu sou feliz por você ser quem exatamente você é. Né? Então, é isso. Você está feliz porque existe e por ser quem você é. Sim. Acho que também é uma boa definição que lembra um pouco disso. Sim. Né? Gente, chegamos ao fim de mais uma gravação do Casa Poetcast. Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente a gestão da MF Otávio Mangabeira, agradecer a professora Camila aqui da sala de leitura, agradecer todos os estudantes que estão aqui com a gente, pedir uma salva de palmas para geral. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer também a Casa Poética, da qual faço parte, toda a equipe aí de trabalho, presente aqui com a gente, Binho Santana, Diogo Hans, Akin Silva, também mencionando aí parte da produção, Mônica Alves, Mirela Anjos, palmas para geral aí que faz aqui ou nos bastidores esse programa acontecer. Quero agradecer imensamente você, Mídria. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Espero que tenha curtido, assim como eu curti. E abrir o microfone para você fazer suas considerações finais. Suas, não últimas palavras, mas as palavras daqui desse podcast. Sim. Eu quero muito agradecer o convite, fiquei super feliz de estar nesse espaço. É muito legal estar na escola, estar com pessoas mais jovens, que eu acho que também tem muita sede de aprender e de descobrir coisas novas do mundo. Era assim que eu me sentia quando eu estava nessa fase. E continuo me sentindo, mas acho que era mais ainda, né? Sim. Uma sede, uma vontade de saber do mundo. E vida longa ao podcast, a todos os trabalhos que vocês fazem, a todas as ações que você puxa. Com certeza, a gente se movimentar no mundo pelo bem coletivo é uma coisa essencial no mundo que a gente vive hoje. Muito obrigado. Obrigada. Gente, você acompanha este e outros programas em nosso canal no YouTube, @Casa Poética SP. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. Também acompanha nossas publicações no Instagram. E é isso. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado, pessoal. E palmas para nós.